pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Marlon da Microverdes Londrina. E como eu tinha prometido, aqui está o vídeo sobre o crescimento dos microverdes. Eu peço desculpas pela demora em estar publicando esse vídeo. Esse vídeo aqui seria o vídeo após aí a fase da germinação, a fase do blackout. Vai ser um vídeo mais demonstrativo, onde eu vou demonstrar para vocês aqui da minha produção como que eu faço nessa etapa do crescimento dos microverdes, né? Vou falar um pouquinho sobre irrigação, sobre a iluminação e também sobre a ventilação nesse processo do crescimento. Beleza, pessoal? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, só para recapitular aqui a fase anterior, que era a fase da germinação, né? Onde os microverdes estavam aqui todos empilhadinhos aqui, deixa eu mostrar. Eles estavam empilhados aqui. E daí eles já germinaram, já estão com mais ou menos aqui meio centímetro, né? Não recomendo deixar muito tempo aqui nessa fase, senão ele estiola demais. E daí dessa fase aqui onde eles estavam empilhados, eles vão pro local de crescimento. No meu caso aqui, ó, é uma prateleira, essa prateleira chama porta mini pallet, né? É uma prateleira bem robusta. Quando eu comecei, eu usei também essas prateleiras aqui mais baratinhas, aqui estão até meio desgastadas já. São umas prateleiras de aço, né? Mas elas não vão durar muito. O ideal seja fazer uma estrutura, se possível, mais robusta aqui como essa, né? Você vê, não precisa de muito espaço, é um espaço pequeno, né? Essa prateleira aqui ela tem 60 por 2,80 aqui de comprimento. Ela tem 4 andares, né? Então nessa prateleira aqui eu vou dispor os microverdes aqui para crescimento, ó. Então aqui num andar desse eu tenho 8, mais ou menos 8, mais ou menos não, tem exatamente 8 bandejas dessas maiores, que são a bandeja da JKS, né? E dentro dessas bandejas eu tenho aqui as bandejas dos microverdes. Então, basicamente, quais são os cuidados aqui no crescimento? É a irrigação. Então vamos falar sobre irrigação. A irrigação nunca vai vir por cima, né? Ela sempre vai vir por baixo, por capilaridade. Então, as bandejinhas, como vocês podem ver nos outros vídeos, ó, elas são furadas aqui, olha como tá saindo a raiz aqui dessa mostarda. Então, eu uso aqui um esguicho, esse esguichinho aqui, né, que tem uma regulagem, e aqui eu faço a irrigação por baixo. Não precisa colocar muita água, né, é uma água suficiente aqui para manter a umidade do substrato. Quando eles saem daqui, ó, pessoal, quando eles saem daqui para cá, daí eu recomendo colocar bastante água aqui, de uma maneira que você vai perceber que vai até boiar a bandejinha, ó. Vamos fazer uma demonstração prática para vocês aqui. Deixa eu pegar o esguicho. Vamos continuar filmando aqui. Vamos lá, ó. Aqui eu vou encher de água. Vocês vão observar que as bandejinhas vão começar a boiar daqui a pouco, ó. Olha lá, começou. Elas vão boiar. Nessa primeira etapa é legal molhar bem, porque daí você já garante a umidade no decorrer todo do crescimento. Daí nas próximas irrigações aí, que tem que ser feitas diariamente ou 2 vezes por dia conforme tiver o calor, você fazendo isso você vai garantir uma umidade por mais tempo, entendeu? Então depois que você fez essa primeira irrigação com bastante água, não precisa molhar tanto, tá? Então, sobre a irrigação é basicamente isso, ó, irrigação por capilaridade, as raízes vão pegar água aqui embaixo, não molhar por cima, né, porque senão você vai fazer ele tombar e vai colocar muita umidade nesse ambiente aqui, podendo, né, proliferar fungos e outras coisas, né? Então, sobre irrigação é isso. O outro ponto, pessoal, aqui eu tenho um ventilador nem muito grande, ó. Tem um ventiladorzinho aqui. Esse ventilador fica 24 horas por dia, ó. Deixa eu sair um pouco aqui. Esse ventilador fica 24 horas por dia aqui, tirando a umidade do ambiente, né? Eu prefiro trabalhar com ambiente com uma baixa umidade. Quando acontece, já aconteceu às vezes de dar algum problema, ficou 1 dia, 2 dias, você vê a diferença. Pode dar problema por questão da alta umidade, dar realmente algum fungo, alguma coisa. Então, se você trabalhar com um ventiladorzinho aqui, pode ser o que você tiver, improviso que você tiver, trabalhar com um ventilador 24 horas é o ideal, porque daí você tira toda a umidade desse ambiente aqui e daí ele vai crescer bem mais saudável do que com uma umidade muito alta, tá? Esse seria o segundo ponto, então, que eu tenho para falar para vocês sobre o crescimento, que é
Então a ventilação aqui, ó, ventilador 24 horas aqui, né, tirando a umidade do ambiente ali, né, focado ali na área dos microverdes ali, tirar o ambiente ali dessa área mesmo, vento direto neles, né, o tempo todo aqui, 24 horas. A outra parte, pessoal, seria a iluminação, tá? A iluminação é o seguinte, pouca iluminação, eles vão procurar a luz, eles vão encher o lar, eles vão ficar aqueles microverdes com as folhinhas pequenas e com os talos bem compridos, né? Então você tem que encontrar um equilíbrio entre isso. Você não pode deixar ele estiolar demais, porque senão também ele tomba, ele fica com as folhinhas pequenas. Pelo menos os meus clientes aqui, os chefes de cozinha que eu forneço, não gostam da folhinha tão pequena. Ao mesmo tempo também você não vai deixar um sol direto, porque senão ele vai formar daí plantinhas baixas, né, com as folhas grandes, que também não é o ideal, porque daí fica difícil para cortar. Então aqui no meu caso, a configuração que eu fiz aqui foi dessa tela aqui, que é uma tela de uma marca, se eu não me engano, é Solpak, é uma tela de 50% de sombreamento, né? Então, essa tela também, acho que ela tem uma característica de dissipar também o calor, aí, de refletir o calor. Depois eu posso até ver a especificação dela, mas ó, aqui eu tenho a tela toda. Nessa configuração que eu fiz, para onde eu tô aqui, Londrina, Paraná, com essa configuração aqui, eu consigo o microverde da maneira que eu quero, né? Que são aqui, esses ainda estão pequenos, mas vamos pegar aqui o rabanete, ó. Eles crescem os talinhos e as folhinhas não ficam tão grandes, né? Então essa é a configuração que eu achei para mim. Você tem que testar aí no seu local também, qual que seria a configuração. Então, pessoal, basicamente o crescimento é isso, não tem muito segredo. Eu acredito que a parte principal mesmo, né, é a parte, essa daqui, ó, a parte da germinação, da quantidade de sementes que tem aqui, de tirar ele aqui do blackout no momento certo, não deixar ele muito tempo empilhado, né, porque se deixa muito tempo empilhado ele também estiola. Então a fase principal, né, eu acho que aí que 80% da produção, o sucesso está aqui, ó, né. Depois aqui você tem que manter o que você fez bem feito ali atrás. Se veio bem feita a germinação, praticamente aqui o que você tem que fazer? Dar água, não em excesso, não molhar por cima, manter a ventilação constante e tentar regular a questão da iluminação, né? Aqui 50% acho que seria um padrão bom para todos os lugares, né? Mas de repente tem lugar que você tem que usar 70%, tem lugar que você tem que usar 30% de sombreamento, daí você pode testar, né? Isso daí é teste. Mas 50%, se você quiser acertar meio que de cara, pode ir no 50% de sombreamento, tá bom? Olha só, vou tentar afastar aqui para mostrar melhor. Então essa daqui é a área de crescimentos aqui dos nossos microverdes aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem puder se inscrever, comentar. Me desculpa, quem comentou ainda não respondi, vou procurar responder. E me desculpa mais uma vez a demora para publicar o vídeo. Beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, que daí eu vou mostrar para vocês esses microverdes saindo daqui para serem entregues, como que eu faço a embalagem, como que eu faço o transporte, como que eu faço também a conservação deles, se for o caso, aqui numa geladeira de apoio. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.